Oi pessoal, sou o professor Eduardo e estou aqui para explicar o que é essa semana, na semana de 15 de junho a 19 de junho de 2020. Iremos falar aqui mais um pouco sobre as classes gramaticais adjetivo, locução adjetiva e artigo, certo? Então vamos lá. O que é um artigo? O que é essa classe gramatical? É a palavra que tem por função expressar características, qualidades, estados e etc. dos seres de forma geral, certo? E a locução adjetiva, o que é? Locução adjetiva é toda expressão constituída em geral por preposição, que são quais? De, em, com, sem, etc. Mas substantivo, que é uma outra classe gramatical. Então a locução adjetiva é composta pelo quê? Por uma preposição e por uma outra classe gramatical, que é o substantivo. E que como adjetivo ele serve para quê? Para caracterizar um ser, certo? Então nós podemos ver o quê? Alguns exemplos, como por exemplo, casas de tábuas. Então, um caso aí de tábuas é o que? A locução adjetiva, não é verdade? Porque ela está caracterizando a palavra casas e com o uso de quê? De uma locução constituída por quais classes gramaticais? De, que é preposição, mais tábuas, que é substantivo. Então, que essa expressão vai ter um valor de um adjetivo, certo? Logo, ela é o que? Uma locução adjetiva. Outro que vocês podem realmente observar que vai existir o que? Um adjetivo equivalente. Como assim, professor? Observe essa expressão. Região de indústrias. Então, no caso de indústrias, seria o que? A locução adjetiva, não é verdade? Constituída pelo que? Pela preposição de, mais indústria, que é indústrias, que se trata de um substantivo. Então, qual seria o adjetivo aí? Região industrial, ok? Então, é isso que vocês vão ver o que? Na locução adjetiva. Outros exemplos, Árvores com flores, a locução adjetiva, preposição com flores, substantivo, é equivalente a um adjetivo. Qual adjetivo seria esse? Floridas, árvores floridas. Árvores com flores, árvores floridas. Árvores sem flores. Professor, mas aí também não existe uma locução adjetiva? Tem, Sem, que é preposição, e flores, que é substantivo. Mas nesse caso não vai haver, não tem um adjetivo equivalente, certo? Os adjetivos, de forma geral, eles são o quê? Eles podem ter três flexões, que seriam em gênero, em número e grau. Gênero, masculino ou feminino, Número, singular e plural. E o grau, comparativo e superlativo. Gênero do adjetivo, número do adjetivo, isso é muito fácil, questão de gênero e número. Seria o quê? Quando vocês podem observar a questão do masculino, se for o seguinte, rua, se quiser botar um adjetivo para eles, seria o quê? Estreita, é um adjetivo. Então fiz o que aí? Concordei com rua, que é singular, estreita está no singular também, e estreita é o quê? Feminino, já que a palavra rua é o quê? Feminina, a rua. Logo existiu o que? Eu numerei o número do adjetivo. Singular, no caso, foi utilizado a palavra rua, que é feminino, que o gênero o quê? O gênero feminino. No caso de sonhos, Sonhos impossíveis. Impossíveis não seria um adjetivo? Então ele tem que estar o quê? No plural, não é isso? Que seria o quê? O gênero. Aliás, que seria o número, perdão. Que no caso seria o número, que é plural. E estaria concordando com a palavra sonhos, que está também no plural. Então isso aí é o quê? Mais uma questão mesmo de lógica, Vocês observarem o quê? Que existe uma ideia de quê? De singular, plural, masculino, feminino, certo? Então aqui vamos para a parte de uma outra classe gramatical, que seria o quê? O artigo. O artigo, ele é bem simples. O que é mesmo o artigo? É a palavra que antepomos ao substantivo para determiná-lo. Ao mesmo tempo, o artigo ele indica o gênero e o número do substantivo ao qual se antepõe. Os artigos podem ser o quê? Definidos e indefinidos. Então vamos lá. Artigo definido, conceito, são os que determinam o substantivo de modo particular e preciso. Quais são eles? O, a, os e as. Os artigos indefinidos, qual seria o conceito? Qual é o conceito? São os que determinam o substantivo de modo mais o que? Vago, de forma geral. Quais são eles? Uma, uns e umas, certo? Então, no caso aqui, vocês vão observar o quê? Que o artigo é uma classe gramatical que ele vai fazer o quê? Ele vai definir ou indefinir, certo? E aqui, pessoal, basicamente
somente um resumo, né, da explicação, porque nós temos outros vídeos equivalentes também, certo? Que seria o que só mais para complementar o estudo de vocês da semana do dia 15 de junho a 19 de junho, certo? Vamos ter esse vídeo, né, porque vocês também precisam entregar o trabalho de língua portuguesa, certo? Não esqueçam, sempre é o que obedecer a questão de que do dia da entrega. Qual é o dia da entrega? 16 de junho de 2020, ok? Então, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham compreendido adjetivo, locução adjetiva e artigo, certo? Então, povo, pessoal, alunos, sucesso!